A gente demora um pouquinho para entrar, porque os primeiros 10 dias a gente fica se comunicando, a gente fica tomando uma bronca do Marcelo, do pastor Marcelo, que fala assim, sai em férias, homem, né? Mateus também, a gente acaba querendo saber de tudo que está acontecendo, mas o ano começou, fiquei sabendo da palavra que o pastor Marcelo trouxe, agradecer a Deus pela vida dele, que tem cuidado do trabalho aqui com bastante carinho, pela dedicação. Um agradecimento especial aqui, lembrado pela Marta Felipe, que foi membro aqui da nossa igreja, conseguiu o seminário lá nos Estados Unidos, então ele vai passar 6 meses estudando. Então, agradecer a Deus porque o menino está crescendo, né? O filho está crescendo e está assumindo algumas responsabilidades, graças a Deus por isso. Irmãos, com bastante alegria que eu retorno. Hoje nós vamos ter, a gente depois fica alguns meses, algumas semanas assim, fora de atividade. É um misto de sentimentos, né, de preocupação, ver se a gente está em forma ainda, né, para anunciar a palavra, e ao mesmo tempo ansiedade, né, por compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor falou ao nosso coração, e especificamente ao meu coração no último mês. Mesmo em férias, eu refleti um pouquinho sobre algumas questões que julguei ser de importância para o ano de 2016 na nossa igreja. Nós não vamos fazer exatamente nenhum plano aqui, mas o objetivo é a gente... Pode passar, Julinha, deixar na tela? O objetivo é a gente fazer começar hoje de uma maneira bem singela, nós vamos analisar um texto bíblico, mas fazer uma reflexão daquilo que a gente quer para o ano de 2016. Eu me lembro do pastor Ricardo Agreste, numa das conferências que participei com ele, um dos propósitos que eles têm na igreja seria a plantação de novas igrejas. E, num determinado momento, ele disse que depois de alguns anos, nesse trabalho de implantação de novas igrejas, ele se reuniu com a diretoria, o conselho da igreja, e um dos membros da igreja levantou e falou o seguinte: pastor, nós estamos perdendo o foco. Por quê? Porque nós estamos preocupados com isso, com aquilo, e o nosso foco principal é a plantação de igreja. E aquilo me veio à memória, porque para a gente fazer qualquer tipo de plano, para a gente imaginar qualquer coisa para a nossa vida, a gente precisa saber quais são os nossos objetivos. De fato, muitas vezes a gente transforma o nosso relacionamento com Deus, e especificamente nosso relacionamento dentro da igreja, com as pessoas na comunidade, em relacionamentos muitas vezes utilitaristas, onde nós esperamos receber alguma coisa, nós achamos que os fins justificam os meios. Às vezes a gente transforma o nosso relacionamento com o próximo simplesmente em algo para passar o tempo, sem comprometimento, sem responsabilidade. Muitas vezes a gente transforma a nossa vida com Deus numa vida, com perdão da expressão, puramente litúrgico, né? Então nós acreditamos que a nossa vida com Deus ela é baseada naquilo que nós fazemos dominicalmente. Na verdade, a nossa vida com Deus ela é muito mais do que isso. Então, pensando todas essas coisas, e de uma maneira bem simples, imaginei que todos nós aqui nos julgamos bons cristãos. Talvez uns e outros aqui poderiam, por causa da sua personalidade, da sua característica, dizer o seguinte: eu queria fazer melhor, mas eu não consigo. Mas, via de regra, todos nós nos julgamos bons cristãos. No fundo, é muito fácil para nós, e eu não vejo aqui como pastor, em todos vocês, eu não vejo ninguém aqui com más intenções. Vocês concordam com isso? Alguém aqui acha que alguém aqui tem má intenção? Está aqui pervertendo, existe um lobo no meio dos cordeiros, né? Eu não vejo isso. Graças a Deus eu vejo em vocês cristãos, realmente bons cristãos, com falhas como eu, com acertos como eu, mas todos nós, de certa forma, somos bons cristãos. E se somos bons cristãos, nós corremos o risco de cair naquele mar de comodismo e achar que a nossa vida está boa do jeito que está. E, na verdade, quando ela está boa, ela é talvez aí é o momento mais perigoso, e que nós precisamos fazer alguns ajustes finos na nossa vida. Muitas vezes somos bons cristãos, contudo, perdemos a perspectiva da transformação diária que deve envolver a vida de todo cristão. Quando a gente pensa, por exemplo, em Salomão ele destacou nos seus escritos que nós deveríamos ensinar a criança no caminho em que ela deveria andar.
Ele destacou a necessidade de educar a criança para que, com o passar dos anos, aquilo estivesse firme na sua mente, para que ela tivesse então um pano de fundo realmente relevante para tomar as suas decisões. Isso aconteceu comigo. Eu fui ensinado desde cedo, e mesmo quando os meus caminhos foram para longe dos caminhos do Senhor, existia um pano de fundo na minha vida que me apontava sempre o caminho correto. O mesmo Salomão, ele não fala somente às crianças, mas ele fala aos jovens, não mais em Provérbios, agora em Eclesiastes. Ele fala que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. E existem várias lições. Possivelmente, o livro de Eclesiastes vai ser um dos livros estudados no ano de 2016. Talvez em março, abril, maio, ainda estou elaborando o plano anual. Mas o que ele destaca lá em Eclesiastes é que na juventude, também na juventude, é mais fácil tomarmos determinadas decisões, inclusive a decisão de seguir os caminhos do Senhor. Porque quando o tempo passa, sociologicamente, psicologicamente, teologicamente, nós poderíamos dizer que quanto mais velhos ficamos, mais nós temos dificuldade em fazer algumas mudanças na nossa vida. E não estou dizendo que não é possível mudar. Qualquer pessoa pode mudar, desde a pequenininha até o mais velho, até um centenário pode mudar. Mas com o passar do tempo, nós vamos estabelecendo um pano de fundo, né, uma segurança na nossa vida, que é difícil a gente fazer algumas mudanças. É muito fácil para uma pessoa mais jovem aceitar as ondas que surgem diante dela, inclusive o Evangelho. Agora, com o passar dos anos, nós vamos diminuindo a perspectiva para mudanças estruturais. É lógico que a gente conhece exemplos de pessoas que foram a vida inteira seguindo determinada profissão, aí chegou aos 50 a 55 anos, decidiram mudar tudo. Vou vender sorvete, ou vou mudar tudo na minha vida. É possível que isso aconteça, mas é mais difícil. Nós preferimos, com o passar dos anos, a segurança ao invés do risco. Com o passar do tempo, nós nos acomodamos ao nosso jeito de viver. E isso nós estamos falando de maneira etária, né? Idades. Mas isso também acontece na nossa vida cristã. Talvez existam jovens aqui de 25, 27, 28 anos, que já têm 15 anos de vida cristã. E 15 anos de vida cristã é tempo suficiente para chegarmos na terceira idade da vida cristã e achar que nós não precisamos mudar nada no nosso dia a dia. E na verdade, esse mar de comodismo que todos nós podemos cair, ele é extremamente perigoso para o processo de transformação e santificação que o Senhor quer fazer na nossa vida. O fato é que, por mais que o tempo nos deixe mais resistentes às mudanças, por mais que existam riscos que nós muitas vezes não estamos dispostos a correr, pense comigo, uma pessoa, eu estou pegando a juventude de 25, 30, poderia pegar de 40, de 18, mas pense comigo, se você imagine que você more perto da comunidade que você frequente. Você tem lá 2, 3 bons amigos. Você não é a igreja perfeita, mas você está acostumado. Você canta no louvor ou você cuida das crianças uma vez por mês no domingo à noite. E para você essa vida cristã é perfeita. Por quê? Porque você está perto, você tem amigos, você gosta da música, da igreja, simpatiza mais ou menos com o pastor, mas está tão ruim por aí que isso aí está bom demais. E aí você pega lá serve a Deus uma vez, 2 vezes por mês, está cômodo. Você é um bom cristão. Você faz tudo o que pedem para você. Você até ora todos os dias. Você possivelmente lê a Bíblia uma vez por semana, por mês, mas você já conhece ela toda. Então você é um bom cristão. Por que você vai assumir algum risco na sua vida e tentar se aprofundar? Esse é o grande perigo para 2016 que eu queria destacar para vocês. Muitas vezes nós chegamos num nível na nossa vida cristã que está confortável. E quando está confortável, quando nós não sentamos numa cama de faquir, dá para entender ou não? Sabe quando a gente assiste aquele desenho do Pica-Pau, e ele vai lá naqueles indianos que deitam naquelas camas de prego, né? Quando nós não somos desafiados a sair da nossa zona de conforto, nós estamos desprezando o melhor de Deus para a nossa vida.
o crescimento, a transformação, os novos desafios. Muitas vezes nós perdemos essa perspectiva. E é justamente aí que eu vou falar a bons cristãos como nós, e eu estou falando como uma pessoa que se julga um bom cristão, no nível mediano. Mas mediano também pode ser medíocre, né? Então, todos nós somos bons cristãos, mas o objetivo é a gente fazer um ajuste fino. E quando a gente fala em sintonia fina, nós poderíamos usar essa expressão para rádio e TV, né? Se você pegar, por exemplo, algumas televisões no passado, aqueles que conheceram televisões analógicas, as primeiras e tal, você tinha que você tinha que achar o canal. Você passou por isso, né? Você não tinha controle remoto, então você levantava, pegava o botão e achava o canal. E gente, o canal que eu mais gostava de achar era Bandeirantes de São Paulo. Por quê? Porque passavam os jogos dos times daqui da região que não passava na Bandeirantes aberta. Então eu ficava lá, sintonizou, não mexe. Aí você pegava, botava um bombril ali na antena, né? Para ver se captava mais os raios, né? E aí você falava assim, ninguém mexe. Estava chuviscado. Mas eu assisti a final Guarani e São Paulo, de 1986, assim. Na Bandeirantes de São Paulo, colocando lá bombril na antena. Passou o tempo, algumas televisões encontraram o tal do ajuste fino, né? Então você acha o canal e depois, entre uma estação e outra, você consegue fazer um ajuste fino para melhorar a qualidade do seu canal. Isso pode ser usado, por exemplo, o Bruno está aqui, ele pode falar, na guitarra existe isso também, né, Bruno? Você faz a afinação, mas você tem lá uma outra ferramentinha que você pode fazer um ajuste fino. Sabe por quê? Porque perdoem-me, eu sou leigo, mas não tão leigo assim, mas entre o Ré e o Mi, você tem uma distância muito maior do que simplesmente uma nota. Você tem algumas variantes, então um ajuste fino permite que você chegue a uma perfeição sonora melhor. Isso acontece em muitas áreas. Mas isso também é usado na filosofia, e o pastor Marcelo me perdoe, né? Aqui vou citar um cara que ele gosta muito de ler, que é o William Lane Craig, né? E ele fala muito sobre a sintonia fina para provar a existência de Deus. Então, um dos argumentos para provar a existência de Deus, ele usa o argumento da sintonia fina. E eu vou tentar ser em uma frase explicar isso, mas isso é muito profundo. Mas ele diz o seguinte, que a possibilidade de existir vida no nosso universo é muito menor do que a possibilidade de existir. Então, todas as constantes físicas do universo, elas estão num ajuste tão coerente que qualquer variação não existiria vida. Então ele usa alguns argumentos assim, as constantes físicas e tal. Então é tão minucioso, por isso é impossível que sejamos obra do acaso, né? Então a expressão sintonia fina pode ser usada de várias formas, não é cinturinha fina, por favor, é sintonia fina. Então pense nisso na sua vida. Como nós vamos aplicar na nossa vida cristã, se somos bons cristãos? Será que temos algo a melhorar? Será que somos um bom canal, né? Refletindo o amor de Jesus? Mas será que não existe? Irmãos, sempre existe um ajuste a fazermos em alguma área da nossa vida. Sempre existe uma melhora em alguma área da nossa vida. Imagine comigo que você fosse um canal de televisão, aquele que mais pegava, a Globo sempre foi aquele que pegou melhor na maioria dos casos. E você deixasse a sua TV lá ligada durante anos. E aí você olhasse aquela TV, nossa, esse canal está perfeito. Daqui 5 anos você volta lá, liga a mesma TV, o mesmo ajuste e compara com uma televisão atual. Como houve melhoria na tecnologia? Como alguns não gostam da tecnologia atual, mas nós não podemos dizer que não estão mais nítidas as televisões, que não estão mais brilhantes as televisões. Irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós sejamos servos melhores. Mas eu já sou bom, mas bom não é suficiente. Porque nada que nós sejamos bons é suficiente diante da grandeza do que Deus quer fazer conosco. Então sempre há um ajuste, sempre há uma mudança. Então esses primeiros 3 domingos do ano, nós vamos falar sobre coisas assim meio genéricas, né? Genéricas no sentido de serem alicerce para o restante daquilo que nós vamos trabalhar no ano, estudando alguns textos bíblicos. Então, nosso objetivo é falar sobre esse ajuste em nossa caminhada. Muitas vezes, nós estamos bem, com uma vida satisfatória dentro do possível, e nos acostumamos com ela. E como eu disse anteriormente, sempre haverá
sempre haverão ajustes a serem feitos. Em todos os momentos da nossa vida, nós poderemos ser melhores em alguma coisa que o Senhor nos desafiar. Nós vamos deixar simplesmente exposto. Hoje eu ia começar, como cheguei de viagem na quinta-feira, tive algumas coisas para fazer. Fui começar a fazer o PowerPoint hoje, eu falei assim, bom, eu estou voltando de férias, então hoje nós vamos pegar a Bíblia e ficar com a Bíblia na mão. Né? Então vai ficar só exposto aquilo ali, a partir da semana que vem a gente volta com os slides na sequência. Então vamos usar a Bíblia, pegue a sua Bíblia, abre no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso 35. Marcos 10, a partir do verso 35. Esse é um texto bastante interessante, onde nós vamos encontrar bons cristãos conversando com Jesus. E a gente vai tentar entender esse pano de fundo do texto apresentado e vamos comparar depois com um texto paralelo de Mateus capítulo 20, que nos traz uma pegadinha. Eu ia ler o texto inteiro, mas nós vamos lendo versículo por versículo e eu vou fazendo as explicações para a gente ir debatendo. Então pense comigo, Jesus escolheu 12 apóstolos, com exceção de Judas, que fez a sua escolha para o caminho errado. Jesus viu naquelas pessoas um potencial para se tornarem o quê? Pescadores de homens, né? Eles seriam os discípulos que seriam treinados pelo mestre para abalarem o mundo com o evangelho que ele estava apresentando. Então, Jesus via o potencial na vida deles para serem pescadores de homens. Então, entendemos que eram pessoas que seguiam a Jesus e que eram bons cristãos. Versículo 35 começa dizendo o seguinte: nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Então veja só, a gente vê dois dos discípulos principais. Por mais que não exista hierarquia no reino de Deus, existe no Evangelho uma apresentação clara de que Jesus ele era mais próximo no sentido de amizade e relacionamento com quem? Pedro, João e Tiago. Então chega João e Tiago, dois irmãos, diante de Jesus e diz o seguinte: Senhor, mestre, nós queremos que nos conceda aquilo que vamos lhe pedir. Já aconteceu isso na sua casa com seu filho? Quando ele diz o seguinte: mãe, eu quero uma coisa, mas você tem que dizer você tem que me prometer que vai dizer sim. Já aconteceu isso, Jussara, na sua casa? Sim, né? Já percebeu? É uma atitude manipuladora, infantil, mas eles já disseram para o mestre, como se o mestre não soubesse o que eles estavam pensando, né? Jesus sabia tudo, mas chegou para eles e disse: Jesus, nós queremos que o Senhor nos conceda, ou seja, além de infantil, é mimada, porque eles não aceitavam não como resposta. Queremos que nos concedas o que vamos lhe pedir. Queriam uma garantia antes de falarem. Coisa interessante isso, né? Eles estão com Jesus todo esse tempo, vendo as obras de Jesus, e eles se sentiram à vontade para fazer esse tipo de pedido. E ainda não sabem o que ele pediu. Veja só o que diz o verso 36. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Jesus sabia tudo o que passava no coração daqueles discípulos. Mas ele, de uma maneira didática, ele permite que eles exponham a sua vontade. E vem então o verso 37. Eles lhe responderam: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Basicamente, o que eles estão pedindo aqui para Jesus, se eles eram 12, pense comigo, 12 iguais, igualmente escolhidos pelo Senhor, sem contar as mulheres que estavam à volta de Jesus, sem contar os outros discípulos, os 70 e tantos outros que estavam à volta de Jesus, mas eles já faziam parte da nata dos 12. Além disso, eles faziam parte do núcleo central da amizade com Jesus dos 3. Eles se julgam no direito de, diante de todos que estavam ali: Senhor, quando entrares na tua glória,
permite-nos que sentemos um à tua direita e um à tua esquerda. Ou seja, estejamos diante do governador, sendo o braço direito, o braço esquerdo. Aquele que vai ser honrado junto com o mestre e o outro também honrado junto com o mestre. Então, o que passou na cabeça dos dois ao fazer aquele pedido? O que passou? Eles queriam privilégios. Isso, obviamente, eles queriam privilégios. Talvez eles não tivessem noção de que glória eles estavam falando. Talvez eles ainda tinham a esperança que a glória de Jesus fosse uma glória terrena, em que ele seria um governante terreno e eles estariam junto com Jesus, ali do lado, defendendo. O que passou pela cabeça deles? Privilégio eles queriam. Talvez privilégios nesta vida, e mesmo que tivessem a noção da glória eterna, ainda seria mais ousado fazer o pedido para o Senhor. Pense comigo, se eles tivessem concepção de que a glória de Jesus fosse terrena, já é ousado querer governar com Jesus diante de outros 10 que estavam ali babando, que também querendo esse privilégio. Como a gente usa a expressão tal do barão de Itararé, de que corrupção é um bom negócio para o qual eu não fui convidado, diz o seguinte, que no fundo, todos nós queremos privilégios. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante disso. Todos nós queremos alguns tipos de privilégio. Mas a conversa continua. Verso 38. Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Jesus afirma de imediato a ignorância dos dois. Jesus faz o seguinte: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Às vezes, a minha filha tem 12 anos. E às vezes ela chega e fala o seguinte: mas por que a gente não pode comprar tal coisa? Não tem noção, do que é uma prestação. Não tem noção, às vezes, do que é. Mas eles estavam caminhando com Jesus, e como crianças ignorantes aos olhos, ignorantes não no sentido pejorativo, mas sem um conhecimento de causa, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm noção do que vocês estão pedindo para mim. Vocês têm a possibilidade de beber o cálice que eu estou bebendo e prestes a beber? Se a gente pegar a expressão de Jesus no Getsêmani, onde ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. A expressão cálice, ela traz no seu entorno a ideia do sofrimento, da obra, da morte, da ressurreição, do pagar o preço pelos outros, e todo o arcabouço de desdobramentos da obra de Jesus. Vocês são capazes de pagar este preço, de beber esse cálice? Olha os versos 39 e 40. Eles responderam: podemos. Ou seja, mais uma vez, eles demonstraram ignorância. Nós podemos sim pagar esse preço. Mas Jesus lhes disse: ok, vocês vão beber o cálice que eu bebo. Mais ou menos o seguinte: todos os discípulos de Jesus pagaram um alto preço por serem cristãos. Foram mortos, foram apedrejados, crucificados. Ok, vocês vão pagar o preço. Ser cristão existe um preço. Contudo, ele disse, verso 40, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isto é para aqueles a quem está reservado. Impulsivamente, eles responderam que poderiam. Jesus então percebe que eles tinham pouco conhecimento do que estavam falando, e ele diz: ok, beberão do cálice, passarão pelo sofrimento, mas o fato de assentarem-se ao meu lado, Jesus disse, isso é para aqueles para o qual isso está reservado. Verso 41. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Veja só, lembra que eu falei há pouco? Eles estavam querendo privilégios, e talvez o que passava na cabeça dos outros discípulos é o seguinte: que cara de pau, pedindo, mas espera um pouquinho, por que eles podem e eu não? Ou, ridículo eles pedirem isso para o mestre. Então começa aquele burburinho, aquela discussão, e todos estavam ali, foram chamados pelo mestre, todos eram bons cristãos, todos queriam o engrandecimento do nome do Senhor, mas eles estavam cometendo um ato insano. Bons cristãos também cometem atos insanos, impensados.
Em verso 41, o fato é que o pedido foi feito na frente dos demais, e isso causou uma discussão, uma indignação, talvez porque acharam um absurdo, ou talvez porque queriam os mesmos privilégios e não foram rápidos o suficiente para fazer o pedido. E aí vem a passagem, a parte mais importante, que é Jesus explicando o cerne da vida cristã, a sintonia fina que precisa ser feita nas nossas perspectivas de futuro. Ele começa então no verso 42. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse, chamou todo mundo como se fossem crianças, senta aqui todo mundo, vocês 2 que fizeram um pedido doido, e vocês 10, senta aqui, e todos os demais que estivessem presentes, ouvindo a conversa. Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios, têm domínios sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim, antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus, então, decide apresentar o conceito mais importante que eles precisavam ter naquele momento. Ele diz o seguinte, os governantes deste mundo exercem domínio sobre os seus semelhantes. Eles, hierarquicamente, eles se colocam numa condição superior, né? E aí, como seguidores de Cristo, meus seguidores, não vai ser assim. Vocês são meus discípulos? Não vai ter essa hierarquia que vocês estão pensando. Porque, quando Jesus apresenta isso, parece que o pano de fundo no coração de João e Tiago eram privilégios que os elevasse a uma condição maior do que os pobres pescadores que estavam ali, cobradores de impostos. Pode parecer, pela resposta de Jesus, que o pano de fundo trazia uma questão hierárquica. E aí ele diz também, quem quiser ser grande, deve servir os seus semelhantes. Se você pegar o texto grego, você vai ver um jogo de palavras entre as expressões diáconos, diaconia, ou seja, um ato de serviço voluntário, e também doulos, no verso seguinte, ou seja, um ato de serviço obrigatório, no sentido de que, sendo seguidores do Senhor Jesus, é imprescindível que sejamos servos. Não existe um seguidor do Senhor Jesus que não viva na condição de servo. Se é seguidor de Jesus, é servo, é escravo do Senhor, mas você tomou essa decisão voluntariamente de seguir a Ele. Então, seguiu a Ele, segue o modelo. Então, ele diz o seguinte, quer ser grande, sirva os seus semelhantes. Quer ser o primeiro, sirva a todos. O motivo é que nem o próprio Cristo, eu que falo a vocês, ele dizia, o Filho de Deus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Então, quando ele começa a apresentar isso, ele está desconstruindo um equívoco que precisava ser ajustado na vida dos discípulos. Algumas observações, e a gente vai entrar agora num outro debate. Se você pegar o Evangelho de Mateus, não abra não. O Evangelho de Mateus, capítulo 20, ele apresenta essa história de uma maneira um pouquinho diferente. Na verdade, é um pequeno detalhe. O pedido não teria sido feito por João e Tiago, mas sim pela mãe dos dois. A mãe chegou, Senhor, quando entrares na tua glória, permita que os meus filhos João e Tiago sentem-se, um à sua direita e um à sua esquerda. E agora, como resolver esse conflito? Não sei, mas vamos tentar, né? O Evangelho de Marcos, ele é o mais antigo dos 4. Ele foi escrito por volta do ano 50 depois de Cristo, possivelmente, pouco antes do ano 50. Então, ele é a base para os demais evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Os teólogos procuram uma fonte específica que teria sido a base para os 3 evangelhos. Mas, e João foi o último a ser escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus foi escrito especificamente para judeus, e foi escrito por volta do ano 75 depois de Cristo. Então,
pela proximidade histórica, parece que o pedido foi feito pelos dois. Contudo, a mãe deles, a esposa de Zebedeu, né, ela estava envolvida na história de alguma forma. Ou ela estava junto com os dois, com os filhinhos da mamãe, ou ela estava instigando os dois, ou o escritor quis amenizar a ousadia dos apóstolos e colocou a figura da mãe na frente. De alguma forma, o que eu queria trabalhar com vocês é o seguinte, que existe um pano de fundo nessa pergunta. Ninguém chega de imediato, imagine que você fosse católico, e você fosse para o Vaticano, e você chega lá na hora de beijar a mão do Papa, você fala o seguinte, ô Chicão, posso me tornar cardeal? Uma pergunta ridícula. Não existe isso. Só se a pessoa for desprovida de um mínimo de raciocínio. Agora, se eles fizeram esse pedido para o mestre, eles se sentiram à vontade. Vamos imaginar uma cena. É hipotética, não foi isso que aconteceu. Eu acho. Depois de um dia de trabalho árduo, João e Tiago vão almoçar na casa da mamãe. Aí senta lá, começa a conversar com a mãe, fala assim, porque aquele Pedro é um folgado, ele só fica sendo estúpido comigo, o Mateus, ele trabalhava como cobrador de impostos, ele é braço curto, não gosta de trabalhar, a gente faz todo o serviço, aí a mamãe diz para eles o seguinte, mas vocês deveriam chegar para o mestre e pedir um benefício. Vocês deveriam chegar para, estou imaginando, uma situação hipotética, vocês deveriam chegar para o mestre, porque eu conheço meus filhos são homens trabalhadores, são guerreiros, são boanerges. Não é? Quem são os boanerges? Os filhos do trovão, Tiago e João. Você imagina um pano de fundo assim? Eles falam assim, é verdade mesmo, hein? Já sei, vamos ser rápido, vamos pedir para ele, ele está para implantar o reino dele, nós vamos ser mão de obra, já que nós trabalhamos duro, nós vamos trabalhar e vamos ganhar benefício por causa disso. Imagine o pano de fundo. Irmãos, por que eu estou criando essa cena? Para chegar em nós. Para chegar na perspectiva que nós temos da vida cristã, e de como muitas vezes nós podemos cometer os mesmos equívocos. Eles queriam privilégios. Possivelmente, eles se julgavam ou mais espertos, ou mais fiéis do que os outros apóstolos. Eles quiseram se antecipar. Se foi a mãe que deu a ideia, a mãe, lógico, ela olhou para os filhos e falou assim, meus filhos são uma bênção. Né? Meus filhos são uma bênção. Ela fez isso por cegueira, por simplicidade, por ignorância. Irmãos, ali nós estamos falando de um grupo de bons cristãos. Ninguém ali está com maldade com ninguém. Ninguém ali está querendo o malefício de ninguém. Assim como eu acho que todos nós não queremos o malefício de ninguém. Não vejo aqui ninguém assim. Confesso para vocês, e não é demagogia. Eu acho que todos nós aqui somos boas pessoas. Mas ser uma boa pessoa e um bom cristão não é suficiente. Nós precisamos ser cada dia cristãos melhores. Que que se afastam de convicções erradas, que podem nos levar a ações erradas. Isso acontece. A gente vai acumulando decepções, frustrações, ideias erradas. Né? E uma das ideias erradas que eles tinham é que no reino de Deus haveria hierarquia entre homens. E não haveria hierarquia, Jesus disse. Só um é o digno de toda a honra e toda a glória, que é o Senhor Jesus. Só um. Todos os demais são pecadores. Lembre-se, não eram pessoas más, eram bons servos com uma atitude questionável. Talvez uma conversa ocasional, mas planejada, pelo menos minimamente planejada. E uma conversa que só existiu, uma ação de procurar Jesus, que só existiu porque, no fundo, eles tinham uma ideia de que eram merecedores daquela função. Nada diferente do que acontece com a gente, né? Muitas vezes nós nos julgamos merecedores de muitos benefícios e privilégios. Talvez alguém tenha os instigado, talvez a mãe, talvez um amigo, eles mesmos.
Eles enxergavam a hierarquia humana em coisas espirituais. E no fundo, eles demonstravam total desconhecimento de questões fundamentais na vida com Deus. Mas é necessário termos uma visão compassiva de João e Tiago, porque somos semelhantes a eles. Eles estavam apenas sendo humanos, como eu e você somos na maioria das vezes. A natureza humana, ela é enganosa, os nossos desejos são enganosos, os nossos pensamentos são enganosos, as nossas ideias podem estar afetadas pelo pecado, gerando convicções distorcidas. Por mais que as nossas intenções sejam de agradar a Deus, nós podemos ter ações e emoções contaminadas pelo pecado. Aliás, nós somos pecadores. E esse pecado, muitas vezes, distorce a forma de nós enxergarmos as coisas. Por isso é necessário pararmos. Qual foi a última vez que nós paramos? E eu estou falando por mim mesmo. No final de ano, nós estávamos batendo um papo, estava eu, a Flávia e o Rafa estava lá, a gente estava batendo um papo, a Cristiane, a Viviane. E a gente brincou assim, vamos fazer o jogo da verdade, né? Fazer o jogo da verdade. E a pergunta foi, qual é o seu maior defeito e qual é a sua maior virtude? Quem casa, geralmente o Arthur e a Tati, acho que com certeza fizeram, os casais aqui que já fizeram aconselhamento. Eu peço para vocês fazerem o seguinte, na maioria dos aconselhamentos. Conta 3 virtudes do seu futuro cônjuge e 3 defeitos seus. Então, irmãos, é tão difícil a gente relatar os nossos defeitos. A gente fala o seguinte, não, a minha virtude é ser uma pessoa persistente, uma pessoa amorosa, e o meu defeito é ser uma pessoa muito insistente, muito teimosa. Quando eu quero uma coisa, eu quero mesmo. É uma virtude disfarçada de defeito, um defeito disfarçado de virtude, e nós temos grande dificuldade em encontrar 3 defeitos nossos. Qual foi a última vez que nós fizemos uma análise profunda, sincera, não política na frente das pessoas, para falar o seguinte, olha, nessa área aqui da minha vida com Deus, eu estou falhando demais. Quer um exemplo? Leitura bíblica, né? Qual foi a última vez que eu me questionei se os meus fundamentos, eles estão nas Escrituras, ou eles são puramente fundamentos humanos? Porque às vezes a gente discute, o pastor Marcelo citou recentemente isso, às vezes a gente discute com alguém, e a gente fala assim, não, mas não é assim. Não, mas eu acho que é assim, mas está na Bíblia isso? Não, eu tenho certeza que está. Né? É a minha vontade acima do outro. Então, qual foi a última vez que nós questionamos as nossas ações? Qual foi a última vez que nós questionamos os nossos pensamentos, as nossas emoções? Qual foi a última vez que nós paramos e percebemos o quão ridículos às vezes a gente pode parecer ao falarmos e expressarmos determinadas coisas? Não que isso tenha que ser uma vergonha, porque nós somos humanos. Assim como Pedro, João, Tiago eram humanos. Pedro, por exemplo, ele passou a maior vergonha. Eu passei uma vergonha essa semana, mas eu não vou mostrar, lógico, eu não vou mostrar para vocês. Passei uma vergonha, eu fui no parque aquático e fiquei lá de fio dental e está filmado, tá, todo mundo viu, né? Então caí num brinquedo lá, e ficou assim, só que a Viane estava filmando. Foi uma vergonha, mas passou, né? Mas está registrado, só não pode cair no Facebook, viralizar por aí, né? Mas, são vergonhas que a gente passa. Você imagina a vergonha que Pedro passou? Senhor, olha Jesus ali caminhando sobre as águas. Aí ele fala o seguinte, Senhor, me manda aí, eu quero ir caminhar. Eu tenho coragem, vocês não têm, tenho coragem, vocês não têm. Pisou na água, estou forte. Segundo passo, afunda, afunda, afunda. Ai, que desespero, tal. Eu já contei, eu não vou contar de novo, não, essa história não. Aí ele começou a afundar. Você imagina a vergonha que ele passou? É porque eu vi a Rosa, eu lembrei, porque a Rosa tem a ver com a história. Então, a história do gafanhoto, tal, aquela coisa toda. Imagina a vergonha que eu passei. A vergonha que eu passei no parque. Imagina a vergonha que eu passei diante da minha esposa. Né? Acho que tem gente aqui que não ouviu, eu vou contar de novo. A gente estava no ensaio de louvor aqui, eu acho que 15ª vez que eu já vou contar. Mas a Rosa pegou um gafanhoto e pôs lá fora. Eu falei, nossa, mas que isso? Mulher corajosa, pegou um gafanhoto na mão, desse tamanho assim, né? Ela quase beijou o gafanhoto. Isso faz uns 10 anos.
mais 15. Mas na mesma semana aparece um danado na minha cozinha, lá na minha casa. Aí a Viviane começa... Eu falei assim, pô, a Rosa não está aqui, né? A Rosa não está aqui, eu vou ter que dar um jeito nessa história, né? Aí, falei, não, fica tranquila. Fica tranquila. Aí eu vou lá com toda... arrepiando, né? Ninguém viu, só eu sabia que estava arrepiando. Aí eu peguei o gafanhoto. Forte. Olhei, não beijei, que nem a Rosa, que quase beijou o gafanhoto. Fui lá fora, fica tranquila. Abri a porta e... Blum, grudou no dedo. Viu? Comecei a dar desespero, E, ó, me arrepio. Eu odeio inseto. Eu comecei a me coçar todo, desespero. Você imagina a vergonha que eu passei? Você imagina a vergonha que eu passei diante da minha esposa, o homem macho que ela escolheu para casar, macho alfa, né, alfa beta. Você imagina a vergonha que Pedro passou? Você imagina a vergonha e a humilhação que Pedro passou quando ele disse o seguinte: Senhor, eu vou contigo até a morte, não nego o Senhor por nada. Aí, a hora que Jesus é preso, não conheço Jesus não conheço Jesus não. Aí o galo canta, ele reconhece, Jesus chega para ele, ao invés de falar o seguinte: falei que você ia me negar, Jesus fala o seguinte: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Existe maneira mais delicada e restauradora do que diante da vergonha alheia, Jesus chegar com compaixão e nos reconduzir ao caminho? Pedro passou por vergonha. Tiago e João, eles têm uma vergonha viralizada. Na história da humanidade, todo mundo sabe os pecados que Pedro, que João e Tiago cometeram. Talvez ninguém vai saber dos seus, só Jesus. Mas o deles, os pecados deles estão expostos aqui nas Escrituras. Para que a gente olhe para eles e diga o seguinte: nossa, será que muitas vezes eu não sou ridículo assim? Eu não estou passando vergonha diante de Deus de pedir coisas tão desnecessárias? De brigar por coisas tão desnecessárias? Irmãos, assim somos nós. Somos bons cristãos. Isso é legal. Mas podemos ser melhores se nós aceitarmos em humildade a transformação, a santificação. Nós queremos muitas vezes que Deus atenda os nossos pedidos, e muitas vezes fazemos bico quando Ele não nos atende. Senhor, eu vou pedir uma coisa, mas o Senhor tem que prometer que o Senhor vai cumprir. Nós nos orgulhamos das nossas conquistas e achamos que fracassados são preguiçosos. Fala assim, não, eu tenho mérito no que eu tenho. Eu tenho isso pelo meu trabalho. De fato, temos que trabalhar muito. E Deus honra. Mas não do jeito que muitas vezes nós queremos ser honrados. Eu não gosto da expressão eu mereço, né? Que as pessoas hoje postam no Facebook. Sexta-feira, dia de sair para o happy hour, posta uma foto de uma cerveja dizendo o seguinte: eu mereço. Eu não gosto muito porque a questão de merecimento é legal, é popular, mas tenho minhas dúvidas. Eu prefiro a expressão eu não mereço, mas obrigado pelo suco gelado que o Senhor me trouxe. Eu prefiro eu não mereço, mas graças a Deus pela família que o Senhor me deu. Eu não mereço, mas obrigado pelo salário que cai na conta no final do mês. Prefiro isso. Mas eu trabalhei muito, trabalhou mesmo. A gente precisa trabalhar muito mesmo. No fundo, nós gostamos de privilégios. Irmãos, vocês acham que é fácil para a dona Jussara administrar as crianças? Não é fácil. Vocês acham que é fácil para os líderes de jovens administrar os jovens? Não é fácil. Vocês acham que é fácil para os líderes de casais administrarem os casais? Não. Se você for num churrasco, por exemplo, não estou falando fora de igreja agora. A gente estava falando isso. Você vai num churrasco. Chega no churrasco. Que tipo é você? Aquele que pensa assim. O Zezinho e a Silvia trabalham muito com cozinha, né? Aqui trabalharam muito aqui na igreja. Não vai ter aqui. Eu não estou falando de ninguém. Olha, não estou pensando em ninguém, por favor. Né? Não estou falando de ninguém. Imagine, não tem sempre aqueles que chegam o seguinte e falam assim, ó, não vai sair carne não? Aí sai lá 10 pedaços de carne. Tem 10 pessoas na fila, a pessoa faz assim, ó. Não tem sempre aquele
que acha que, eu estou aqui, eu paguei, eu tenho direito. Pega tudo de uma vez. Não tem, Rogério, Daiane? Vocês não são daqueles que ficam ali e comem só quando sobra? São daqueles, não são? Irmãos, todos nós queremos privilégios. Todos nós queremos, de alguma forma, receber, porque achamos que nós temos direito. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que quer ser grande, sirva. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. É isso que ele está tentando sintonizar finamente na nossa vida. Somos bons cristãos, mas podemos ser melhores. Quando erramos, nós queremos o perdão alheio. Mas quando erram conosco, são erros imperdoáveis. Nós somos assim. Nós somos assim. Ah, pastor, mas eu não sou. Talvez você não seja nesse ponto, mas seja no outro. E é isso que nós precisamos pensar. Achamos, no fundo, que mesmo não sendo os melhores cristãos, nós somos mais merecedores do que fulano de tal. Pensa comigo. Somos mais merecedores do que uma pessoa que bagunçou a vida inteira e agora está querendo aí pagar de bom cristão. No fundo, no fundinho, lá no fundinho. A gente não pensa assim? No fundo. Sabe, talvez você não pense nessa área, mas talvez em outra área. Irmãos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: são ações humanas, normal. Mas Ele tem compaixão de todos nós. Porque independentemente do que você foi, importa o que você quer ser. Aquele desejo de ser mais parecido com Jesus. Não importa o que você fez no passado. Mudou, aceitou o processo, aceita esse tratamento fino que o Senhor quer fazer. O fato é que aos nossos olhos cristãos, e obrigado, pastor Marcelo, eu sei que não foi um presente, mas foi emprestado pelo livro do N.T. Wright, né, Deus e o Mal. E ali ele fala, e é justamente aquilo que estava estudando. A gente sempre acredita que o mal, ele está da linha para lá. Os maldosos estão da linha para lá. Nós somos sempre os cordeiros, as vítimas, inocentes, puras, imaculadas, de uma sociedade corrompida que tenta me destruir. E sabe de quem é o erro? Da igreja, muitas vezes. De algumas pessoas que vivem falando para nós que nós somos os perfeitos e os ímpios querem nos destruir. Esse é o grande problema. Ninguém é vítima aqui. Todo mundo é pecador. E todos necessitam da compaixão e do amor de Deus. Se nós enxergarmos dessa forma, nós aprenderemos a ser um pouquinho mais gratos. Continuaremos sendo bons cristãos, mas num processo permanente de ajuste. Não tenha vergonha dos seus erros. Vocês não sabem o quanto eu sofro com os meus. Vamos sofrer com os nossos erros, mas ao mesmo tempo, acreditar que Deus nos ama apesar deles. Apesar dos nossos erros, Ele trabalha para sintonizar a nossa vida e transformarmos-nos cada vez mais em cristãos dignos aos olhos do Senhor. Como bons cristãos, temos a tendência de, com o passar do tempo, medir a nossa atuação, nosso procedimento e depreciar a vida cristã dos outros. Talvez almoço, jantar, conversa informal com os amigos, bate-papos informais, no caso, e facilmente nós somos levados a achar que somos mais merecedores disso ou daquilo. Quem determina o que merecemos é o Senhor, nas Escrituras. E nas Escrituras não merecemos nada. Mas graças ao Senhor, a graça nos alcança e nos torna dignos. Não porque merecemos, porque não merecemos e ainda assim Ele escolheu nos amar. Jesus resume tudo assim: ok, vocês são bons cristãos, vocês têm servido do jeito que vocês acham melhor, mas eu vou reiterar para vocês, que quem quer ser um cristão melhor, serve os seus semelhantes. Ajuste as suas convicções entre bondade e merecimento. Ajuste as suas convicções sobre bondade e merecimento. Somos bons, mas não suficientemente bons para sermos aceitos diante de Deus. Nós precisamos dele. E Ele conta conosco para sermos compassivos com os que pecam. Vamos orar?